Com todas as peças em campo e a bola prestes a rolar na semifinal, fica duas dúvidas. Quem é o melhor técnico? Quem está fazendo o melhor trabalho até o momento dentro da Copa do Mundo? A cada lance, uma história. A cada jogo, uma análise. A Lousa fala. Para você que me acompanha no Esporte pelo Juva, sim, a lousa tática está de volta, mas dessa vez é um pouquinho diferente, porque ao invés de a lousa fala, a lousa pergunta. Por que pergunta? Você tem Didier Deschamps, Luiz de la Fuente, Thomas Tuchel e Lionel Scaloni, os quatro técnicos com quatro times distintos, mas que apresentam muitos argumentos para que possa se falar sobre o melhor trabalho até aqui na Copa. A gente vai tirar essa dúvida principalmente nos jogos acontecendo nessa terça e nessa quarta. Mas até aqui, a trajetória de 6 partidas de cada um deles dá argumentos suficientes para que todos possam ser eleitos o melhor técnico e ter o melhor trabalho. Se a gente for só pela parte filosófica da coisa, a gente pode pensar, o Didier Deschamps com a França, por exemplo, ele já vem de diversos ciclos e podendo ganhar o título, ele pode se tornar simplesmente o maior técnico na história de Copas de todos os tempos, né? Já tendo vencido uma como jogador e chegar a 2 títulos como treinador, né? E principalmente porque conseguiu controlar muito bem os ânimos de muitas estrelas ao mesmo tempo, né? Então, o futebol mais vistoso, aquele que tem chamado a atenção desde a primeira rodada e que tem sido uma constante lá em cima, é o dele, colocando o Mbappé, Dembélé, Doué, Olise com relação a um ataque, mas com estrelas de alto calibre de todas as posições conseguindo jogar em prol de um time, em prol da seleção, em prol de uma causa, de retomar o título que foi deles em 2018. Já o Luiz de la Fuente, por sua vez, pode ser tratado talvez como um patinho feio, né? O time um pouco mais chato, mas é muito eficiente com a bola, é muito pragmático, consegue fazer o jogo fluir muito bem e letal nas horas certas, né? Tem um sistema muito defensivo e daqui a pouco eu já trago os números para provar que defensivamente é uma das melhores seleções que tem na Copa, a Espanha, né? Consegue fazer o melhor do tic-tac do Barcelona, por exemplo. Tá com o seu astro Lamine Yamal começando a fora melhor, mas principalmente o jogo coletivo do meio de campo, aquele que fez, inclusive, em 2010, ser campeão e que só conseguiu voltar a uma semifinal justamente agora com o Luiz de la Fuente, um meio de campo que lembra muito, né? Iniesta, Xavi, enfim, outros grandes craques daquela época, com o Pedri, com o Rodri, né? É muito interessante também. A gente tem do outro lado da chave o Lionel Scaloni como o cara que é atual campeão, né? E que fez a remontada da Argentina, fez a Argentina saber jogar pelo Messi, tá sabendo sofrer, sofrer não naquela coisa de tomar defensivamente, mas sofrer o jogo, né? A emoção, tá sendo visceral nas suas entrevistas, nas suas declarações, no jeito como o time consegue se portar, às vezes colocando 4 volantes, ou às vezes colocando 5 atacantes, dependendo da situação, para poder ganhar, para poder fazer como eles cantaram a última do Messi, né? Do Léo Messi, né? Então, é fantástico ver que com menos, talvez, pé de obra, por assim dizer, de qualidade do que os outros 3, consegue extrair muito, né? Consegue ter um ataque muito eficiente, consegue fazer muitos gols. É um time que também joga por tango, por assim dizer, né? E o Thomas Tuchel é o estrangeiro fora da caixinha, porque é um alemão, é o único que não é original do seu país, treinando uma seleção que chega para semifinal, né? Ou seja, é um alemão treinando um time inglês e que, de um ano para cá, reformulou completamente e teve que fazer escolhas difíceis para tirar, tipo, o Alexander-Arnold, né, do time, para tirar alguns outros talentos que a imprensa inglesa caiu matando, né? Mas que ele se provou até agora ser extremamente eficiente para que isso desse certo. É um cara que tá fazendo o grande potencial do Harry Kane jogar junto com o Bellingham. É isso que tem Saka na reserva, né? A gente vê um sistema de uma Inglaterra principalmente muito mais agressiva, só que sem a formalidade da sempre a bola aérea alçada que cruzava, né, o campo todo e fazia um golzinho ou outro, né? A gente vê um time atacando, com incisivo, né, com passes, com rapidez de bola, de tomadas de decisão. Então isso tudo é muito importante. E aí eu venho trazer também os argumentos não só filosóficos da coisa, mas os números. A FIFA disponibiliza muitas estatísticas que dão a entender, principalmente por que esses daí chegaram como os 4 e que justificam realmente que esses chegam como os 4 melhores times, né? Eu deixei anotado aqui, número de gols, Argentina 17, França 16, são os 2 melhores ataques. A Inglaterra e a Noruega têm 13, sendo o quarto, né, perdendo para a Bélgica, que teve 14, e a Espanha tem 11, é a sexta. Ou seja, ela está um pouquinho atrás nesse aspecto, por incrível que pareça, mas é porque ela retém muito a bola, né?
Em assistências, a França é a primeira com 14, a Argentina e a Inglaterra tem 10. Elas são segunda e a Espanha também está um pouquinho para trás nesse aspecto, por incrível que pareça, com apenas 8, e ela é a 10ª melhor. Mas assim, você vê que ainda assim, mesmo estando um pouquinho para trás, às vezes o time está entre os melhores dessas situações, né? E aí a gente vem para finalizações, que a Bélgica é a primeira com 112, mas logo na sequência vem França e Espanha com 110, a Argentina com 98 e a Inglaterra e a Colômbia com 94, dividindo a posição seguinte, né, a 5ª colocação, assim. Então, pô, as 4 semifinalistas são as 4 dos 5 times que mais finalizam em gols, né? E aí você corta para as finalizações certas, que é o que interessa, porque chutar um monte de bola na lua realmente não traz tanto efeito assim, né, pro placar. Mas as finalizações que vão em gol, aí as 4 são as 4 primeiras, e isso se torna impressionante como que os times, de formas distintas até, né, priorizam sempre muito o ataque e a finalização com precisão, com clareza de jogada de acertar o gol. Então a França tem 47, a Argentina 41, Espanha 40 e a Inglaterra 39 são os principais ataques, né? E aí, por conta disso também, eles são os principais times na estatística de gols esperados. O que é isso? É as chances reais que poderiam se tornar gols, né? E mais ou menos a avaliação de que o quanto que isso pode realmente se tornar um gol, né? Então a Argentina é líder com 13,9, depois vem França 13,3, Espanha 12,7 e Inglaterra 12,2, né? Ou seja, são as líderes também nessas situações. E aí você começa a ter outras coisas, isso eu tô falando só de ataque concluindo, né? A gente tem passes, a Argentina é líder, Espanha vem em segundo, a França é 4ª e a Inglaterra é 6ª. A precisão de jogadas, dos passes, desses passes, a Argentina e a Espanha são as líderes, com 91%. Líderes. E a Inglaterra e a França vem logo atrás com 90%, e aí tem, engraçado, porque tem o Brasil também com 90% de passe, só que o Brasil é aquele passe lateral, aquele passe que às vezes não sabe muito o que ser feito com ele, a tomada de decisão, às vezes volta, então assim, é uma estatística às vezes enganosa, mas no caso dos 4 primeiros não, são passes decisivos, são passes incisivos principalmente, né, porque que nem, por exemplo, a gente tem uma situação de que, uma estatística um tanto diferente, que são pedidos de bola. O que é isso? É quando o jogador ele se projeta, ele faz o sinal, ele pede a bola para o companheiro passar para ele, e aí assim, a gente tem a Espanha líder, Inglaterra segunda, a Argentina em terceiro e a França em 10º, mas os 3 primeiros fazendo com que os seus jogadores, naquela característica dos passes, eles consigam se projetar, principalmente nos pedidos quando eles estão se projetando para frente da linha da defesa, ou seja, para o ataque. Volta de novo, a Espanha é líder, Inglaterra é segunda e a Argentina em terceiro, com a França em 6º nesse caso, mas são os times que mais projetam os passes e conseguem entregar esses passes, principalmente em situações de pressão, que é outra das características. A Espanha é líder em receber os passes sob pressão, depois vem a Argentina, a França continua em 6º e aí a Inglaterra peca um pouquinho mais nessa situação, sendo a 8ª. E aí a gente fala assim, bom, os caras atacam pra caramba, tá? Então eles não sabem se defender muito bem, né? Não sabem, acabam sendo muito vulneráveis atrás também. Não, veja bem, eles também são muito bons defensivamente falando. Por quê? Em número de gols sofridos, a Espanha e a Colômbia têm 1 gol sofrido na Copa, ou seja, é muito, muito, muito difícil fazer gol na Espanha. Não à toa que a França, que é tida como favorita, não ganhou da Espanha durante esse ciclo, seja em Eurocopa, seja em Nations League. Então, assim, é uma coisa bem complicada e bem interessante de você ver. Lembra aquele ponto que eu falei da Espanha ter uma consistência defensiva muito boa? A França é segunda nesse aspecto, ela só sofreu 2 gols. E a Argentina e a Inglaterra não, eles vão provavelmente fazer um jogo tão mais franco, tão mais aberto, que os dois já sofreram 6 gols na Copa, 1 por jogo mais ou menos, e são só o 19º nessa classificação, né? Então a tendência nesse segundo jogo é ser um pouco mais emocionante e aberto, até pela qualidade dos atacantes também. E a outra situação interessante disso daí é justamente que, por sofrer poucos gols, a Espanha, por exemplo, tem 5 jogos que não sofreu gol e é líder nesse aspecto, e a França tem 4. Ou seja, ela também sofre poucos gols em poucas partidas. A Argentina e a Inglaterra sofreram 2. Teve 2 jogos que não sofreu gol, né? E para finalizar, dentro desse aspecto de números muito interessante, que deixa sempre muita dúvida, os erros que eles forçam os times adversários. Quando o time adversário tá com a bola, como que eles conseguem pressionar de forma que cause erro nos ataques adversários, né? Então, a Espanha é líder com 289, e aí a Argentina um pouco mais para trás em 5º, depois a França em 6º e a Inglaterra em 11º na forçação de erro. Mas você vê que, de todas essas características que eu sempre selecionei, no mínimo, entre os 10 primeiros eles estão. Para não falar entre os 5, 6 primeiros, por assim dizer, porque algumas das outras seleções também mostraram certos bons trabalhos nesses aspectos, né?
Então é isso. É por isso que eu também me pego em constante dúvida de qual resultado que eu preciso colocar nos bolões para, inclusive, continuar liderando um deles, né? Mas a gente olha para os números e vê que tanto Didier Deschamps, Luiz de la Fuente, Thomas Tuchel e Lionel Scaloni estão fazendo ótimos trabalhos, de formas distintas, mas ótimos trabalhos e que justificam isso daí, esse ingresso para a semifinal. Ou seja, a gente pode esperar 2 prorrogações e pênaltis, a gente pode esperar um jogo aberto, um jogo tático, vão ter muitas alternativas e vai ser muito, muito legal de acompanhar tudo isso, tá bom? Então eu vou ficando por aqui porque esse vídeo eu acho que mereceu, depois de algum tempo, essa explicação longa, mas vale a pena por conta justamente de pensar e refletir, né? A gente trouxe um técnico de fora que não entendia a nossa cultura, mas que de repente podia ser a grande solução. E ele acabou sendo vendido, né, para outros propósitos e tudo mais, e não resolveu a nossa situação. A gente não aparece nas primeiras estatísticas, infelizmente, né? E aí a gente volta depois para falar um pouco mais sobre quem foram os classificados para a semifinal, tá bom? Então, muito obrigado por enquanto e até a próxima.